Mais uma vez, você despertou com aquela sensação de vazio, como se algo dentro de você estivesse fora do lugar. Você observa ao seu redor e tudo permanece igual, mas por algum motivo, nada parece realmente o mesmo. Calma, você não está sozinho. O fato é que quase ninguém fala sobre isso abertamente. Ninguém compartilha nas redes sociais. Nos tornamos mestres em mascarar, em sorrir enquanto algo dentro de nós se desfaz. Mas aqui vai uma realidade importante. Você não está perdido, apenas temporariamente sem foco. E acredite, isso tem solução. Quando tudo parece excessivo, quando você sente que a vida está te levando sem direção, há algo que você pode fazer. Pausar, respirar fundo, observar com atenção e se reconectar. A filosofia estoica não promete milagres ou felicidade instantânea, mas oferece o controle sobre o que realmente importa, a sua resposta diante dos desafios da vida. E uma vez que você compreende isso, tudo começa a mudar. Então, antes de acreditar que tudo já foi dito, preste atenção. Você não está sozinho, você não está derrotado, apenas precisa reencontrar seu equilíbrio. E para te ajudar a enxergar com mais clareza, deixe-nos um comentário dizendo: estou decidido a treinar minha mente para manter a calma em qualquer situação. E vamos celebrar juntos esse caminho rumo a uma mentalidade mais resiliente e serena. Andrés, 42 anos. Era um homem bem-sucedido aos olhos dos outros. Um cargo de alto nível, uma casa impecável, um relógio de luxo no pulso. Mas toda noite, quando apagava a última luz de sua casa, o silêncio o envolvia como um peso insuportável. Ele tinha conquistado tudo o que se supunha que deveria conquistar, mas dentro dele só havia um eco vazio. Um dia, em meio a uma reunião, enquanto todos discutiam sobre cifras e projeções, ele sentiu um nó no peito. Não era estresse, não era cansaço, era algo mais profundo. Ele ficou em silêncio, olhando ao redor, e pela primeira vez em anos se perguntou: que sentido tem tudo isso? Naquela mesma tarde, em vez de voltar para casa como sempre, ele fez um desvio e terminou em um parque. Sentou-se na grama, sentindo o vento no rosto, sem música, sem notificações, sem distrações. Algo dentro dele disse para ficar ali. Observou as pessoas passarem, as crianças brincarem, uma senhora alimentando os pombos. Pela primeira vez em muito tempo, ele não tinha pressa. E naquele instante entendeu. Ele tinha estado correndo em direção a algo sem saber o que era. Tinha estado preenchendo sua vida de coisas, mas se esquecendo de si mesmo. Ele não encontrou todas as respostas naquele parque, mas compreendeu que para encontrá-las, primeiro precisava parar. Às vezes, quando tudo parece desmoronar, é só o sinal de que você precisa parar de correr e começar a escutar. A verdadeira reconstrução começa no momento em que você se permite parar. Começamos. 1. Mude seus pensamentos. A vida tem uma forma única de nos colocar à prova, e faz isso justamente quando menos esperamos, nesses momentos em que tudo parece desmoronar. Os relacionamentos, o trabalho, a saúde, inclusive nossas próprias expectativas. É como se o mundo decidisse nos sacudir, nos deixando em meio a um caos que parece não ter saída. Já aconteceu com você? Essa sensação de perda, de desespero, de se sentir perdido, cansado, como se o sentido de tudo tivesse se esvaído. É uma experiência que, ainda que dolorosa, é profundamente humana. Todos, em algum momento, já estivemos aí. Mas, e se eu te dissesse que mesmo nesses momentos, tem algo que você pode fazer? Algo que não mudará as circunstâncias externas, mas que pode transformar completamente como você as vive. Trata-se de mudar sua perspectiva. Sim, algo tão simples e ao mesmo tempo tão poderoso, como a forma em que você olha o que está acontecendo com você. Não é negar a dor, nem fingir que está tudo bem. É encontrar uma nova maneira de interpretar o que te acontece, uma que te permita ver além da escuridão. Aqui é onde a filosofia estoica, com sua sabedoria milenar, nos oferece um guia valioso. Os estoicos ensinavam que não podemos controlar o que nos acontece, mas sim podemos controlar como reagimos a isso. Você imagina o poder que tem essa ideia? Significa que, ainda que a vida te lance desafios inesperados, você tem a última palavra sobre como enfrentá-los. Não é fácil, eu sei, mas é possível. E é nessa possibilidade onde reside nossa verdadeira liberdade. Um conceito-chave aqui é o de reframing, ou reenquadramento.
Pense em uma pintura. Se você se aproxima demais, só vê pinceladas e cores, mas ao se afastar, a imagem completa se revela. Da mesma maneira, ao reenquadrar uma situação, você pode descobrir novos significados, novas formas de ver o que está acontecendo com você. Não é mágica, é uma escolha consciente, uma escolha que pode mudar tudo. Nossos pensamentos têm um poder imenso. São eles que moldam nossas emoções e, em última instância, nossas ações. Ainda que não possamos evitar as dificuldades, sim podemos escolher como enfrentá-las. E não se trata de ser positivo o tempo todo ou de ignorar a dor. Trata-se de aceitar o que você sente, de dar espaço a isso, mas também de trabalhar com essas emoções a partir de uma perspectiva mais ampla, mais compassiva. A verdadeira liberdade não está no que nos ocorre, mas em como decidimos enfrentá-lo. É na adversidade onde descobrimos nossa capacidade de transformar a experiência, de encontrar significado inclusive no que parece carecer dele. Essa liberdade não depende das circunstâncias externas, mas da nossa atitude interior. É uma escolha que, ainda que nem sempre fácil, está sempre ao nosso alcance. Você não precisa de uma grande revelação ou um milagre para começar essa mudança. Às vezes, tudo o que se precisa é perceber que as coisas dependem de como você as vê. É um processo que começa com uma pequena mudança na forma de pensar, mas que pode ter um impacto profundo na sua vida. Você não tem que esperar que as circunstâncias sejam perfeitas. Você pode começar agora, neste momento, a reenquadrar sua experiência. E aqui está a mensagem que quero te deixar. Mesmo nos momentos mais escuros, o poder de mudar sua perspectiva está em suas mãos. É a chave para encontrar luz na adversidade, para descobrir que, ainda que você não possa controlar o que te acontece, sim pode controlar como você o interpreta e enfrenta. Houve episódios em que, apesar dos meus esforços, a minha boca seguia escapando sem aviso. Nesses momentos, a frustração se apoderava de mim, e a sensação de ter falhado me golpeava com força. Mas também eram instantes em que eu aprendia a me perdoar, a entender que a mudança é um caminho sinuoso e que cada passo, inclusive aqueles que parecem retrocessos, forma parte do aprendizado. Assim, em vez de me culpar excessivamente, comecei a analisar as minhas palavras com atenção, a refletir sobre o impacto que tinham no meu entorno e a me comprometer a ser mais consciente em cada intercâmbio verbal. A mudança de perspectiva me permitiu apreciar a beleza do controle consciente. Compreendi que controlar a minha boca era, em essência, controlar uma parte fundamental do meu ser, a minha forma de me relacionar com o mundo. Ao dominar a arte da comunicação assertiva, descobri que podia transformar conflitos em oportunidades de diálogo, que podia converter um comentário impulsivo em uma reflexão profunda e que, sobretudo, podia gerar um ambiente de respeito e compreensão mútua. Esta habilidade não só melhorou as minhas relações interpessoais, mas também me outorgou uma paz interior inestimável, ao saber que cada palavra estava em sintonia com os meus valores e princípios. Hoje, quando ressoa na minha memória o eco de palavras passadas, não sinto remorso, mas gratidão pelas lições aprendidas. Cada equívoco foi uma oportunidade para crescer, cada silêncio, um convite à introspecção. E ainda que a tentação de falar sem medir as consequências possa voltar a surgir, já sei que a verdadeira fortaleza reside na capacidade de dominar a minha boca, em deixar que o diálogo se converta em uma ponte que une e não em uma barreira que separa. Neste percurso, compreendi que aprender a controlar a minha boca não é um ato de repressão, mas de transformação. É o caminho rumo a uma comunicação mais consciente, em que cada palavra se escolhe com a intenção de somar, de sanar e de construir. E assim, com cada conversa, com cada pausa e com cada reflexão, reafirmo o meu compromisso de ser um mensageiro de empatia e de respeito, recordando sempre que, no final, o poder de transformar a realidade começa no instante em que decido medir a força das minhas palavras. Com cada dia que passa, esforço-me por cultivar a habilidade de escutar antes de falar, de compreender antes de julgar. Porque aprendi que na arte da comunicação, a verdadeira vitória não é silenciar a voz, mas convertê-la em um instrumento que, bem afinado, pode harmonizar os batimentos do coração e tecer pontes de compreensão em meio às diferenças. E no final,
Essa é a lição mais valiosa que a vida me presenteou. 2. O valor da tristeza. A tristeza é uma dessas emoções que todos experimentamos, mas que poucos sabemos como manejar. Frequentemente a vemos como algo negativo, como um obstáculo no nosso caminho, algo que preferiríamos evitar. Mas, e se eu te dissesse que a tristeza na verdade pode ser uma semente de mudança? Sim, essa mesma tristeza que te faz sentir desconfortável, que te tira o sono ou que te deixa com um vazio no peito, pode ser o ponto de partida para uma transformação profunda na sua vida. Não é um inimigo, mas uma oportunidade de crescimento, um convite a descobrir uma nova versão de você mesmo. Pense na tristeza como uma semente. No princípio, pode parecer incômoda, inclusive dolorosa, mas se você a deixar ser, se você a aceitar e a nutrir, pode germinar em algo muito maior. Não é algo que você deva evitar ou reprimir, porque é uma emoção humana natural, tão inevitável quanto a alegria ou o medo. Em uma sociedade que nos ensina a ver a dor como uma ameaça, é fácil querer fugir dela. Mas o que aconteceria se, em vez de resistir, você a aceitasse como um sinal de mudança interna? A tristeza não é o fim, é o começo de algo novo. É como uma tempestade que, ainda que intensa, limpa o ar e prepara o terreno para um novo crescimento. Os filósofos estoicos, com sua sabedoria milenar, nos ensinaram algo importante. A dor não é algo que devemos temer, mas um sinal de transformação. Para eles, a tristeza era uma oportunidade para praticar a resiliência e a fortaleza interior. Não se tratava de negar a emoção, mas de aprender a manejá-la de maneira que nos permitisse crescer. Esta perspectiva nos convida a ver a tristeza não como um inimigo, mas como um mestre que nos guia para uma maior compreensão de nós mesmos e do mundo que nos rodeia. Em toda a história de superação, há um momento de luta interna onde a tristeza é aceita e aproveitada. É como um cinto de segurança que nos protege em momentos turbulentos, permitindo-nos refletir e replanejar nossas prioridades. A tristeza nos obriga a parar, a olhar para dentro e a nos perguntarmos o que é que realmente importa. Nesse processo de introspecção, podemos descobrir lições valiosas que nos ajudam a avançar com maior clareza e propósito. Aceitar a tristeza é o primeiro passo rumo à sua transformação. Não se trata de resignar-se à dor, mas de reconhecê-la como parte da nossa experiência humana. Ao fazer isso, podemos começar a usá-la como uma ferramenta para aprender e crescer. A reflexão que surge da tristeza nos permite replanejar nossas vidas, identificar o que já não nos serve e nos abrirmos a novas possibilidades. Mudar nossa perspectiva sobre a dor, vê-la não como um fardo, mas como uma fonte de lições valiosas, é fundamental para transformá-la em uma força positiva. A tristeza, quando se aceita e se trabalha com ela, se converte em um aliado na nossa evolução pessoal. É como uma árvore que se inclina diante do vento, mas continua crescendo em direção ao sol. Ainda que nos dobre temporariamente, também nos fortalece e nos prepara para futuros desafios. A tristeza não define quem somos, mas pode nos moldar se aprendermos a aceitá-la e a extrair as lições que nos oferece. E aqui está a mensagem que quero te deixar. Nenhuma tempestade dura para sempre, e a tristeza pode ser uma bússola que nos guia para um futuro mais luminoso. Convido você a reavaliar esta emoção, não como algo negativo, mas como uma ferramenta de crescimento e autoconhecimento. Através da aceitação, da reflexão e de uma mudança de perspectiva, podemos transformar a dor em uma força positiva que impulsione nossa evolução pessoal. A tristeza, em sua essência, é uma oportunidade para renascer, para descobrir novas facetas de nós mesmos e para avançar em direção a uma vida mais plena e significativa. Uma das lições mais valiosas que aprendi foi que a mente é um espaço em constante mudança, onde a única coisa permanente é a transformação em si mesma. Esta realização me ajudou a abandonar a necessidade de rigidez e a aceitar a fluidez inerente à vida. Cada dia, ao despertar, eu me recordava que tinha a oportunidade de começar de novo, de redirecionar os meus pensamentos e de estabelecer novas prioridades. A ideia de que a mente pode ser treinada me encheu de esperança, porque me permitia ver cada erro ou cada recaída não como um fracasso, mas como mais uma lição no caminho rumo ao autoconhecimento.
O processo de controlar a minha mente se transformou com o tempo em uma espécie de ritual diário. Cada manhã, dedicava uns minutos à meditação e à reflexão, permitindo-me conectar com a minha essência e estabelecer uma intenção clara para o dia. Durante essas sessões, eu me concentrava na respiração, na sensação de cada inspiração e expiração, e na conexão entre o meu corpo e o meu espírito. Era um momento sagrado em que eu me entregava por completo ao presente, deixando de lado as preocupações e as expectativas, e me abrindo à possibilidade de experimentar a vida na sua forma mais autêntica. À medida que avançava neste caminho, notei que o controle da minha mente não só me permitia gerir melhor o estresse e a ansiedade, mas também me outorgava uma perspectiva mais ampla sobre as minhas próprias capacidades. Compreendi que, ao aprender a dirigir os meus pensamentos, eu me tornava mais criativo, mais resiliente e, sobretudo, mais consciente das minhas decisões. Esta clareza mental se refletia em cada âmbito da minha vida, no trabalho, nas minhas relações pessoais e na maneira em que eu enfrentava os desafios diários. A sensação de poder escolher conscientemente as minhas reações me devolvia a confiança perdida em tantas ocasiões e me impulsionava a ver cada obstáculo como uma oportunidade para evoluir. Controlar a mente, no entanto, não significa se tornar insensível ou desconectado das emoções. Ao contrário, implica reconhecer e aceitar o amplo espectro de sentimentos que nos fazem humanos, sem permitir que nenhum deles nos domine por completo. É um equilíbrio delicado entre a razão e a emoção, entre a aceitação e a ação. Aprendi que cada emoção tem o seu valor e que, ao compreender a sua origem e o seu propósito, podemos utilizá-las como guias no nosso caminho, rumo ao crescimento pessoal. Assim, em vez de ver o medo, a tristeza ou a ira como debilidades, eu os reconheço como sinais de que há algo no meu interior que necessita de atenção, um aspecto do meu ser que, ao ser compreendido e sanado, pode se transformar em uma fonte de fortaleza. Hoje, quando paro para observar o fluxo constante de pensamentos que inundam a minha mente, faço-o com uma mistura de assombro e gratidão. Sei que cada pensamento, cada emoção, é parte de um processo maior de autoconhecimento e que, ao aprender a controlá-los, me aproximo um pouco mais da versão mais autêntica e serena de mim mesmo. Não se trata de eliminar a incerteza ou de reprimir o que sinto, mas de encontrar o equilíbrio necessário para que cada experiência, por caótica que pareça, se converta em uma oportunidade para crescer e aprender. Controlar a minha mente é, em última instância, um ato de amor próprio. É reconhecer que, embora eu não possa dominar todas as circunstâncias externas, sim tenho a capacidade de dirigir o meu mundo interior rumo a um estado de harmonia e paz. Ao aceitar que a transformação é parte inerente da vida, permito-me ser flexível, compassivo e, sobretudo, consciente da magia que se esconde em cada instante. Cada dia é uma nova página na qual posso escrever uma história de resiliência e autodescobrimento. Uma história em que o controle da minha mente se converte na ferramenta que me guia rumo à realização plena. Com cada desafio superado, com cada pensamento redirecionado, reafirmo o meu compromisso de viver de maneira consciente, de abraçar tanto a luz como a sombra que habitam no meu interior e de transformar cada experiência em uma lição inestimável. Aprender a controlar a minha mente é uma jornada sem fim, um caminho que me convida a explorar as profundidades do meu ser e a descobrir que, em meio ao caos, sempre existe a possibilidade de encontrar a calma, a clareza e o poder de escolher o meu destino com total liberdade. 3. Recupere sua energia. Imagine um dia qualquer. Você se levanta, talvez depois de uma noite de sono, mas se sente cansado. Não é só o corpo, é algo mais profundo. É como se uma névoa invisível te envolvesse, dificultando cada movimento, cada pensamento. Este esgotamento constante não é só falta de sono ou excesso de trabalho. É algo mais sutil, mais insidioso. São as preocupações que rondam sua mente, o estresse que te tensiona os ombros, a ansiedade que te mantém em alerta e a sobrecarga emocional que parece pesar mais do que você pode suportar. Estes são os verdadeiros ladrões de energia, os que te deixam vazio, inclusive quando você dormiu o suficiente ou não trabalhou em excesso. Pense na sua mente e no seu corpo como um motor.
Se você o força demais, ele superaquece. Ou imagine-os como uma bateria. Se você não a recarrega, ela se esgota. Mas não é só o uso físico o que esgota essa bateria. São as condições emocionais e mentais as que realmente a descarregam. É como se você carregasse uma mochila cheia de pedras emocionais. Cada preocupação, cada medo, cada fardo que você não soltou é uma pedra a mais que te impede de avançar com leveza. E ainda que você não a veja, você a sente. Cada passo se torna mais pesado, cada dia mais difícil. Aqui é onde entra a importância do descanso e do autocuidado. Mas não falo só do descanso físico. Falo de um descanso genuíno, emocional e mental. Muitos acreditam que descansar é sentar no sofá e olhar o celular ou ver séries durante horas. Mas isso não é descansar, isso é se distrair. O verdadeiro descanso pode ser ler um livro que te inspire, meditar ou simplesmente não fazer nada. É um momento para desconectar, para permitir que sua mente e seu corpo se recuperem de verdade. Há hábitos simples que podem te ajudar a recuperar essa energia perdida. Caminhar, por exemplo. Você não precisa de uma caminhada épica, só uns minutos ao ar livre, sentindo o vento, observando o céu. Conectar-se com a natureza é uma forma poderosa de liberar a tensão acumulada. O exercício também pode ser uma ferramenta incrível, não só para o corpo, mas para a mente. E não esqueçamos a filosofia estoica, que nos ensina a aceitar o que não podemos controlar e a focar no que sim depende de nós. Esta perspectiva pode aliviar grande parte do fardo emocional que carregamos. Estabelecer limites e prioridades é outra chave fundamental. Aprender a dizer não não é egoísta, é necessário. O mundo pode ser exigente, mas você não tem que permitir que ele te consuma. Seu bem-estar pessoal não é negociável. Priorizar não é só uma estratégia, é uma forma de recuperar energia. É decidir o que merece seu tempo e o que não, e agir em consequência. A vida não é uma corrida de velocidade, é uma maratona. E em uma maratona, o descanso e o cuidado são essenciais para continuar. Se você não para respirar, para se recuperar, você não chegará longe. O esgotamento não deve se converter na norma. Frear, respirar, cuidar-se, não são ações opcionais, são necessárias. Então, recuperar a energia não é um luxo, é uma necessidade. É o que te permite dar o melhor de si mesmo, em todos os aspectos da sua vida. Convido você a avaliar o que está drenando sua vida, o que está te tirando essa energia vital, e a tomar ações para restaurar o equilíbrio. Porque só quando você está cheio de energia, você pode enfrentar os desafios com clareza, força e paz interior. O descanso, o autocuidado e a priorização não são só ferramentas, são pilares para uma vida plena e significativa. Então, tire um momento para respirar, para soltar essa mochila cheia de pedras emocionais e para recuperar a energia que te pertence. Porque você merece viver com leveza e vitalidade. Nesta jornada de transformação, aprendi a identificar os detonadores emocionais, esses pequenos detalhes ou situações que, em aparência insignificantes, podiam desencadear reações intensas. Já fosse uma palavra mal interpretada, uma crítica inesperada, ou inclusive a pressão de cumprir com múltiplas responsabilidades, cada desencadeador se converteu em uma oportunidade para treinar a minha capacidade de resposta. Ao reconhecer estes momentos antes de que se intensificassem, pude aplicar técnicas de respiração, autoafirmações e pausas conscientes que me permitiram recuperar o equilíbrio e evitar que a emoção tomasse o controle absoluto. Controlar o estado de espírito, no entanto, não significa negar a intensidade das emoções ou reprimir o que levamos dentro. Pelo contrário, é um exercício de honestidade e valentia, que consiste em nos permitir sentir plenamente para logo transformar essa experiência em uma fonte de crescimento pessoal. Em vez de ver a tristeza ou a ira como debilidades, comecei a considerá-las como indicadores de que algo na minha vida requeria atenção e cuidado. Esta aceitação me impulsionou a buscar soluções construtivas e a canalizar a energia emocional rumo a projetos que me aportavam satisfação e sentido. Com o tempo, integrar práticas como a escrita reflexiva se converteu em outra ferramenta poderosa para regular as minhas emoções. Ao plasmar em papel os meus pensamentos e sentimentos,
consegui ver com maior clareza os padrões dos meus estados de espírito e compreender as causas subjacentes das minhas reações. Escrever me permitiu liberar tensões acumuladas e, ao mesmo tempo, traçar estratégias para afrontar situações similares no futuro. Cada página se transformava em um espaço de autoterapia, onde as palavras não só descreviam o que eu vivia, mas que também construíam o caminho rumo a uma maior inteligência emocional. A disciplina e a perseverança são elementos fundamentais no processo de aprender a controlar o estado de espírito. Houve dias em que, apesar dos meus esforços, a tristeza ou a frustração pareciam se impor sem remédio, e nesses momentos a autocompaixão se converteu no meu refúgio. Compreender que a mudança não é linear e que os retrocessos formam parte do aprendizado me ajudou a ser mais indulgente comigo mesmo. Cada desafio superado, cada técnica aplicada e cada pequeno avanço na gestão das minhas emoções reforçava a minha confiança na capacidade de transformar o meu mundo interior. À medida que fui avançando neste caminho, notei como a minha percepção da vida se tornava mais flexível e aberta. A rigidez de expectativas e julgamentos se foi desvanecendo, deixando espaço para a aceitação e a gratidão. Aprendi a valorizar os momentos de calma e a reconhecer que, inclusive em meio à tempestade, existem instantes de paz que nos permitem reconectar com a nossa essência. Essa conexão comigo mesmo se tornou o pilar sobre o qual construí uma vida emocional mais equilibrada e enriquecedora. Hoje, ao olhar para trás, reconheço que aprender a controlar o meu estado de espírito foi um dos presentes mais valiosos que me fiz. Não se trata de eliminar as emoções, mas de aprender a navegar por elas com sabedoria e compaixão. Cada emoção, já seja de júbilo ou de dor, se converteu em uma oportunidade para aprofundar no meu autoconhecimento e para reafirmar o meu compromisso com uma vida plena e consciente. O caminho rumo ao equilíbrio emocional é, sem dúvida, uma jornada contínua, cheia de altos e baixos e aprendizados constantes. Cada dia me encontro com novos desafios, mas também com novas oportunidades para crescer e evoluir. Aprendi a reconhecer que o controle do estado de espírito é uma arte que se cultiva com o tempo, a paciência e a prática diária. E embora ainda haja momentos em que me sinto vulnerável ante os embates da vida, agora sei que tenho as ferramentas necessárias para enfrentar cada situação com maior serenidade e determinação. Em definitiva, controlar o nosso estado de espírito é um convite a viver de maneira consciente e plena, a abraçar cada experiência com a certeza de que, sem importar quão intensa seja a emoção, sempre existe a possibilidade de encontrar a calma em meio ao turbilhão. É a arte de transformar cada sensação em uma oportunidade de crescimento, de converter a adversidade em aprendizado e de descobrir que, no vasto universo das nossas emoções, temos o poder de escolher como responder e, em última instância, como viver. Com cada respiração consciente, com cada pausa reflexiva, reafirmo o meu compromisso de cultivar um estado de espírito que me permita não só sobreviver, mas florescer na imensidão da vida. 4. O esgotamento emocional. Imagine um dia em que você se levanta, talvez depois de dormir o suficiente, mas se sente esgotado. Não é um cansaço físico, não é aquela dor nos músculos depois de um treino intenso. É algo mais profundo, mais sutil. É como se você carregasse um peso invisível que foi se acumulando dia após dia e que agora te impede de avançar com leveza. Este esgotamento não é tristeza, ainda que às vezes se confundam. A tristeza é passageira, vem e vai como uma nuvem no céu. Tampouco é depressão, que é mais prolongada e complexa. Este esgotamento é distinto, ainda que possa se sobrepor com ambas. É o resultado de um estado perpétuo de alerta, de sobrevivência, mais do que de viver plenamente. O corpo, ainda que você não acredite, reflete este estado. Você dorme, mas não descansa. Sua mente está hiperativa, dando voltas e voltas, como um motor que não se apaga. A tensão muscular se acumula, os ombros se encolhem, a mandíbula se aperta. É como se seu corpo estivesse em constante luta, ainda que não haja um inimigo visível. Este esgotamento emocional é o resultado de uma mente que não para, de emoções que não se processam, de uma vida que parece demandar mais do que você pode dar.
Aqui é onde a conexão entre corpo e mente se torna evidente. O que afeta um, repercute no outro. Se sua mente está em alerta constante, seu corpo sente isso. Se seu corpo está tenso, sua mente não pode relaxar. É um ciclo que se alimenta a si mesmo e que pode ser difícil de romper. A filosofia estoica nos ensina a entender esta relação, a ver que não podemos separar o que sentimos do que pensamos e que ambos influenciam em como vivemos. Um dos erros mais comuns ao enfrentar este esgotamento emocional é tentar manejar tudo sozinho. Acreditamos que pedir ajuda é um sinal de fraqueza, que devemos ser capazes de resolver tudo por nós mesmos. Mas a verdade é que ignorar os sinais de que precisamos de um descanso ou apoio externo só piora as coisas. Não somos máquinas, somos seres humanos e, como tais, precisamos de conexão, compreensão e ajuda. Pedir ajuda não é um fracasso, é um ato de coragem e autoconhecimento. Compartilhar o fardo emocional com amigos, familiares ou profissionais pode aliviar esse peso que carregamos. Você não tem que enfrentar tudo sozinho. De fato, reconhecer que você precisa de ajuda é um passo crucial para superar o esgotamento emocional. É aceitar que está tudo bem não estar bem, que todos precisamos de um respiro de vez em quando. Reconhecer e aceitar o esgotamento emocional é fundamental. Não é algo que você deva ocultar ou negar. É um sinal de que sua mente e seu corpo precisam de descanso, que você precisa parar, respirar e recarregar energias. Não é um sinal de fraqueza, é uma advertência, um chamado a cuidar de você, a priorizar você. A mensagem final é uma de empoderamento. O esgotamento emocional não define quem você é, mas é um sinal de que algo precisa mudar. A fortaleza não está em seguir adiante a todo custo, mas em reconhecer quando você precisa parar, quando você precisa de ajuda. É nessa coragem de reconhecer suas próprias limitações onde você encontra a verdadeira força para seguir adiante. Então, se você se sente esgotado, não ignore isso. Escute seu corpo, escute sua mente. Reconheça que está tudo bem pedir ajuda, que está tudo bem tirar um respiro. Porque só quando você se permite descansar, quando você se permite ser humano, você pode encontrar a energia para viver plenamente. Com o passar do tempo, o manejo consciente do dinheiro trouxe consigo benefícios que iam mais além do âmbito financeiro. Comecei a notar mudanças na minha forma de me relacionar com o mundo. A segurança que oferecia uma economia ordenada se refletia na minha atitude, na confiança com a qual eu enfrentava novos projetos e na serenidade com a qual eu abordava cada dia. Aprender a manejar o meu dinheiro se converteu em um símbolo de autonomia, em uma ferramenta que me permitia tomar decisões com fundamento e atuar com responsabilidade. A administração dos meus recursos deixou de ser um obstáculo e se transformou em uma oportunidade para potenciar as minhas capacidades, para investir na minha educação e para contribuir de maneira mais consciente para a minha comunidade. Esta evolução pessoal também impactou nas minhas relações interpessoais. Ao compartilhar as minhas experiências e as minhas estratégias com amigos e familiares, notei que o conhecimento financeiro gerava um efeito contagioso, impulsionando outros a repensar os seus próprios hábitos. As conversas, antes centradas em lamentações e frustrações, começaram a girar em torno de projetos e metas compartilhadas, onde o dinheiro deixava de ser um elemento divisório e se convertia em um recurso comum para o bem-estar coletivo. Descobri que quando se maneja de forma consciente, o dinheiro tem o poder de unir, de abrir horizontes e de brindar ferramentas para construir uma vida mais plena e equilibrada. O caminho rumo ao domínio das finanças pessoais foi, sem dúvida, um processo de transformação integral. Cada passo dado, cada lição aprendida e cada hábito instaurado foram peças fundamentais no quebra-cabeça que configurava a minha nova realidade. A chave estava em compreender que o dinheiro, embora possa parecer uma entidade alheia e caprichosa, é reflexo das nossas decisões, das nossas prioridades e, em última instância, do nosso compromisso com o futuro. Manejá-lo com inteligência não era um ato de restrição, mas uma manifestação de autocuidado e de respeito rumo a si mesmo. Hoje, ao olhar para trás e recordar aqueles dias de desperdício e incerteza, sinto-me profundamente agradecido por ter aprendido a dominar a arte da economia pessoal. Cada sacrifício,
Cada esforço e cada erro se transformaram em lições valiosas que me permitiram redescobrir o meu potencial e redefinir os meus objetivos. O dinheiro deixou de ser uma fonte de estresse para se converter em uma ferramenta que, bem gerida, abre portas a novas oportunidades, impulsiona a criatividade e fortalece a confiança em si mesmo. Aprender a manejar o meu dinheiro se converteu em um verdadeiro investimento no meu futuro, em uma aposta pela segurança e em uma mostra de amor próprio que perdura em cada decisão diária. O percurso não foi linear e, apesar das conquistas alcançadas, a disciplina é uma prática constante que requer atenção e renovação diária. Cada mês, ao revisar os meus balanços e projetar as minhas metas, reafirmo o compromisso de seguir melhorando, de aprender de cada experiência e de ajustar as minhas estratégias ante as mudanças que a vida impõe. A educação financeira é, em definitiva, um caminho sem fim, em que cada lição nos aproxima um pouco mais da liberdade e da realização pessoal. Assim, em cada decisão e em cada investimento, encontro a inspiração para seguir avançando, com a certeza de que o controle sobre os meus recursos é também o controle sobre o meu destino. Em conclusão, aprender a manejar seu dinheiro é muito mais que uma série de fórmulas ou técnicas financeiras. É uma jornada interior de autoconhecimento, disciplina e resiliência. É reconhecer que cada centavo tem um valor, não só em termos econômicos, mas como parte de um projeto de vida que busca a estabilidade, o crescimento e a realização de sonhos. É o convite a transformar o desperdício em planejamento, o estresse em calma e a incerteza em oportunidades. No final, o verdadeiro sucesso reside na capacidade de pegar as rédeas do nosso destino financeiro, de ser conscientes de cada escolha e de construir, passo a passo, um futuro em que o dinheiro trabalhe para nós, permitindo-nos viver com plenitude e em harmonia com os nossos mais profundos anseios. 5. O diálogo interno. Em algum momento, todos nós sentimos esse peso invisível que nos arrasta para um estado de tristeza profunda, onde as tarefas mais simples parecem insuperáveis e a vida parece um fardo. É como se o mundo perdesse suas cores e a energia para seguir adiante se esvaísse. Nesses momentos, é fácil se sentir desconectado, como se estivéssemos observando a vida de trás de um vidro, incapazes de tocá-la ou senti-la realmente. Mas, o que ocorre dentro de nós quando nos encontramos neste estado? O que é que alimenta essa sensação de vazio e esgotamento? A resposta pode ser encontrada em uma voz que todos levamos dentro, uma voz que frequentemente passa despercebida, mas que tem um poder imenso sobre como nos sentimos, nosso diálogo interno. Essa conversa silenciosa que mantemos conosco mesmos pode ser um aliado ou um inimigo. Em momentos de dificuldade, essa voz pode se tornar negativa, crítica e destrutiva, reforçando pensamentos de desesperança, baixa autoestima e pessimismo. Ela nos diz que não somos suficientes, que não podemos superar o que estamos vivendo, que o futuro é obscuro. E sem nos darmos conta, começamos a acreditar nela. Mas aqui está a chave. Nossas emoções não são só o resultado do que acontece ao nosso redor, mas também de como interpretamos essas situações. A filosofia estoica nos ensinou há séculos que não são os eventos os que nos afetam, mas nossas percepções deles. Ou seja, a maneira em que falamos conosco mesmos sobre o que vivemos determina como nos sentimos. Se nosso diálogo interno está cheio de julgamentos duros e pensamentos catastróficos, nossas emoções seguirão esse mesmo caminho. Mas se aprendemos a regular essa voz, podemos mudar a maneira em que experimentamos a vida. Então, como podemos começar a transformar esse diálogo interno que tanto nos afeta? O primeiro passo é nos darmos conta de que estamos no piloto automático. Muitas vezes, esses pensamentos negativos se repetem na nossa mente sem que nos demos conta, como uma música que toca de fundo. Parar, respirar profundamente e nos conectarmos com o presente é uma maneira poderosa de sair desse ciclo. É nesse momento de pausa onde podemos começar a questionar esses pensamentos. Eles são realmente verdadeiros? Estão baseados em fatos ou em medos? Substituir essas ideias negativas por outras mais realistas e equilibradas é o que se conhece como reestruturação cognitiva, e é uma ferramenta fundamental para mudar nossa perspectiva.
Outra prática que pode nos ajudar é a meditação e a reflexão diária. Não se trata de buscar respostas imediatas, mas de criar um espaço de calma onde possamos observar nossos pensamentos sem julgá-los. É nesse silêncio onde podemos fortalecer nossa mente e aprender a não nos identificarmos tanto com essas vozes internas que nos limitam. A meditação não é uma solução mágica, mas é um caminho para uma maior clareza e serenidade. Finalmente, é importante lembrar que o poder para mudar como nos sentimos está em nossas mãos. Não se trata de ignorar as dificuldades ou pretender que está tudo bem quando não está. Trata-se de enfrentar essas situações com calma, de modificar nosso diálogo interno para que deixe de ser um obstáculo e se converta em um apoio. A vida nem sempre é fácil, mas nossa maneira de falar conosco mesmos pode marcar a diferença entre nos sentirmos avassalados ou encontrarmos uma saída emocional. Esta não é uma mensagem de seja positivo ou sorria sempre. É um convite a olhar para dentro, a entender que nossas emoções não são algo que nos acontece, mas algo que podemos gerenciar. É um lembrete de que, inclusive nos momentos mais obscuros, temos a capacidade de encontrar luz. Porque no final, o diálogo interno não é só uma voz, é uma ferramenta que podemos moldar para construir um bem-estar emocional mais sólido e duradouro. E esse, querido amigo, é um poder que ninguém pode nos tirar. Ao integrar as práticas de autocuidado físico e mental, emergiu na minha vida uma sensação de bem-estar que abarcava todos os aspectos da minha existência. A conexão entre mente, corpo e abundância não é linear, mas que se dá em forma de um ciclo virtuoso em que cada elemento reforça o outro. Quando a mente se aclara, o corpo responde com vitalidade, e a abundância se sente não só no bolso, mas na qualidade das relações, na criatividade e na capacidade de desfrutar cada momento. Esta inter-relação se evidencia nos detalhes mais cotidianos. Uma conversa significativa que eleva o espírito, um passeio ao ar livre que revitaliza o corpo ou o simples ato de agradecer pela beleza da vida. Aprendi que o bem-estar não depende de circunstâncias externas fixas, mas da capacidade de encontrar a harmonia em meio ao constante fluxo do universo. Ao aceitar que tudo está conectado, pude me liberar da necessidade de controlar cada situação e, em troca, aprender a fluir com as mudanças, confiando em que cada experiência tem um propósito e um ensinamento. Um aspecto fundamental deste processo de transformação tem sido o cultivo da gratidão. Ao adotar uma atitude de agradecimento, não só reconheço as bênçãos evidentes da vida, mas também aprendo a ver a beleza nas dificuldades. A gratidão se converte em uma ponte que une a mente e o corpo com o fluxo natural do universo, recordando-me que, inclusive nos momentos de desafio, há lições e oportunidades para crescer. A resiliência, por sua vez, é a coragem de continuar quando as circunstâncias parecem adversas. Ao reconhecer que cada revés é parte do caminho, fortaleço-me na crença de que tenho o poder de transformar a minha realidade de dentro para fora. Esta força interior me impulsiona a persistir no caminho do autoconhecimento, a me manter firme ante as adversidades e a celebrar cada avanço, por pequeno que seja, como um passo mais rumo à plenitude. O descobrimento de que mente, físico, abundância e sensação de bem-estar estão intrinsecamente conectados redefiniu a minha forma de viver e de me relacionar com o mundo. Cada decisão, cada hábito e cada pensamento se alinham agora com um propósito maior: viver de forma consciente e em sintonia com o fluxo universal. Aprendi a valorizar o poder do silêncio e da introspecção, reconhecendo que na calma se encontram as respostas que o ruído do dia a dia oculta. Hoje, ao iniciar cada jornada, conecto-me com o meu interior através de pequenos rituais que me preparam para enfrentar o dia com uma mente desimpedida e um corpo em harmonia. Estes momentos de conexão me permitem estabelecer intenções claras, deixar para trás o estresse acumulado e me abrir à possibilidade de viver uma vida plena e abundante. É nesse equilíbrio sutil, na fusão da mente e do corpo, onde descubro a verdadeira essência do bem-estar. A capacidade de transformar cada experiência em uma oportunidade para crescer e para desfrutar da vida na sua máxima expressão. O caminho rumo à integração plena de mente, físico,
abundância e sensação de bem-estar é uma jornada sem fim, repleta de aprendizados constantes e de descobertas diárias. Cada dia é uma nova oportunidade para ajustar, para reavaliar e para reconectar com aquilo que realmente importa. Ao longo deste trajeto, descobri que a verdadeira riqueza se encontra na capacidade de viver com autenticidade, no valor de cada experiência e na fortaleza que se gera ao aceitar a interconexão de tudo o que nos rodeia. Aceitar que tudo está conectado me libertou da pressão de alcançar metas inalcançáveis e me permitiu viver com uma maior compreensão de mim mesmo e do universo. Agora sei que, ao cultivar uma mente em paz, cuidar do meu corpo e me abrir à abundância, não só estou investindo no meu bem-estar pessoal, mas também na construção de um futuro mais harmônico e pleno. 6. A validação emocional. Na vida, nem sempre podemos estar no topo da montanha. Há dias nos quais o peso do cansaço, da tristeza ou do desânimo parece demasiado grande para carregar. E está tudo bem. É humano se sentir assim. Vivemos em uma sociedade que nos exige ser perfeitos, felizes e produtivos o tempo todo. Mas a verdade é que nem sempre é possível. E não tem por que ser. A perfeição não é real e a felicidade não é um estado constante. É normal se sentir esgotado, triste ou desanimado. O importante é como gerenciamos isso. Validar nossas emoções negativas é o primeiro passo rumo à serenidade. Não se trata de ignorá-las ou reprimi-las, mas de aceitá-las como parte do que somos. Dizer para nós mesmos, está tudo bem me sentir assim. Eu não tenho que estar bem o tempo todo. Esta validação emocional nos permite afrontar o que sentimos com compaixão, sem nos julgarmos nem nos castigarmos. Porque no fim das contas, as emoções não são boas nem ruins. Simplesmente são. E aceitá-las é aceitar a nós mesmos. A vida é um ciclo, um constante fluir de altos e baixos. Não podemos desfrutar da luz sem ter conhecido a escuridão. A tristeza, o cansaço ou o desânimo não são inimigos, são partes naturais da nossa experiência. A filosofia estoica nos ensina que o sofrimento é inerente à vida, mas que a chave está em como gerenciamos isso. Aceitar que nem tudo está sob nosso controle nos libera da luta constante contra o inevitável. Não se trata de resignar-se, mas de encontrar a paz em meio ao caos. Quando nos sentimos avassalados, há ferramentas que podem nos ajudar a recuperar a serenidade. A respiração profunda, por exemplo, é um recurso simples, mas poderoso. Atua como um reset para nosso sistema nervoso, permitindo-nos acalmar a mente e reconectar com o presente. Outra ferramenta é a meditação de ancoragem, que nos convida a nos focarmos nos nossos sentidos, o tato, a audição, o olfato. Este exercício nos ajuda a desacelerar a mente e encontrar um momento de alívio em meio ao turbilhão emocional. É importante lembrar que tudo passa. As dificuldades, por intensas que sejam, são temporárias. A vida é como as estações. Depois do inverno chega a primavera. Os momentos obscuros não duram para sempre, e os dias melhores estão por vir. Hoje é só um capítulo. O livro segue sendo escrito. É uma frase que nos lembra que os problemas que enfrentamos são só uma parte da nossa história, não o final. A esperança é esse farol que nos guia inclusive nas noites mais longas. A resiliência é uma das maiores fortalezas do ser humano. Ainda que às vezes nos sintamos sem forças, temos a capacidade de nos levantarmos e seguirmos adiante. Ter momentos de fraqueza não nos faz fracos, nos faz humanos. A chave está na aceitação e na ação. Aceitar o que sentimos e, ao mesmo tempo, dar pequenos passos rumo adiante. Não se trata de ignorar a dor, mas de encontrar a maneira de conviver com ela enquanto avançamos. O importante não é quantas vezes caímos, mas como nos levantamos. A resiliência, a esperança e a ação são os pilares que nos permitem superar os piores dias. Não estamos sozinhos nesta jornada. Todos enfrentamos desafios e todos temos a capacidade de superá-los. A resiliência não é simplesmente resistir ao embate das dificuldades, mas transformá-las em oportunidades para crescer. Cada experiência, por dolorosa que pareça em um primeiro momento, leva consigo uma lição que nos aproxima de uma maior compreensão de nós mesmos. Ao cultivar o autocontrole, permiti-me aprender de cada erro, de cada impulso desmedido.
e consegui converter esses momentos em degraus rumo a um eu mais forte e consciente. É esse poder de transformar a adversidade em aprendizado o que confere um valor incalculável ao controle sobre si mesmo. Um dos aprendizados mais profundos no meu caminho rumo ao autocontrole foi entender que a mente e o corpo estão inextricavelmente conectados. O que sentimos no nosso interior se manifesta na nossa saúde física e no nosso bem-estar geral. Ao cuidar do meu corpo através do exercício, da alimentação e do descanso, notei uma melhora significativa no meu estado mental. Uma mente serena se reflete em um corpo em harmonia, e vice-versa. Integrar práticas que promovem o bem-estar integral, como o yoga ou a meditação, permitiu-me estabelecer um equilíbrio em que o controle pessoal se fortalece. Cada sessão se converte em um recordatório da importância de estar presente no momento e de cuidar tanto dos meus pensamentos como do meu organismo. Este enfoque holístico me ensinou que o verdadeiro controle sobre si mesmo não é uma luta contra a natureza, mas uma forma de fluir com ela, reconhecendo que cada emoção e cada sensação tem o seu lugar e a sua função no tecido da existência. O caminho rumo ao autocontrole está intimamente ligado ao autoconhecimento. Só quando nos enfrentamos às nossas sombras e compreendemos a raiz dos nossos comportamentos impulsivos, é possível transformá-los. Aprendi que o silêncio e a reflexão são aliados poderosos para descobrir as causas profundas das nossas reações. É nesses momentos de solidão, quando o ruído do mundo se dissipa, que encontramos as respostas que nos ajudam a gerir melhor as nossas emoções. O autoconhecimento não é um destino, mas uma jornada contínua. Cada dia traz consigo a possibilidade de descobrir novas facetas do nosso ser, de identificar padrões de conduta que, sem nos darmos conta, limitam o nosso potencial. Ao tomar consciência destes padrões, podemos reestruturar a nossa forma de atuar e responder aos desafios, libertando-nos de hábitos que já não nos servem e abrindo passo a uma versão de nós mesmos mais consciente e empoderada. O controle sobre si mesmo é uma meta que requer um compromisso diário. Não se trata de alcançar a perfeição, mas de reconhecer que cada pequeno esforço soma e que cada passo dado rumo ao autocontrole contribui para uma vida mais equilibrada. É na rotina diária onde se forja a fortaleza interna. Em cada decisão consciente, em cada momento em que escolho responder em vez de reagir, se cimenta a base de uma transformação profunda e duradoura. O valor do controle sobre si mesmo radica na capacidade de transformar cada experiência em uma oportunidade de crescimento, de converter os obstáculos em degraus rumo à felicidade e de encontrar, em meio ao caos, a calma que nos impulsiona a seguir adiante. É o legado que deixamos em cada decisão, em cada gesto e em cada momento em que optamos por atuar com consciência e com o firme propósito de sermos donos do nosso próprio destino. 7. Afirmações poderosas. A vida não é uma linha reta. É uma jornada cheia de altos e baixos, de momentos luminosos e outros que parecem nos submergir na escuridão. A tristeza e o desânimo são emoções que, ainda que incômodas, são parte intrínseca da nossa existência. Não são inimigos aos quais devemos derrotar, mas mensageiros que nos convidam a parar, a escutar e a refletir. Quando a tristeza chega, pode se sentir como uma tempestade que arrasa tudo. Mas, o que aconteceria se, em vez de lutar contra ela, aprendêssemos a observá-la com curiosidade e compaixão? A tristeza não é permanente. É como uma nuvem que, por mais densa que pareça, eventualmente se dissipa. Lembrar que isso também vai passar nos permite manter a esperança, inclusive nos momentos mais difíceis. É uma forma de reconectar com a impermanência da vida e encontrar consolo na certeza de que nada, nem sequer a dor mais profunda, dura para sempre. Na nossa sociedade, existe uma pressão constante para estarmos bem, para sorrirmos, para sermos produtivos e bem-sucedidos. Mas a verdade é que não temos que estar bem o tempo todo. Permitir-nos sentir tristeza, sem nos julgarmos por isso, é um ato de autenticidade. É reconhecer que somos humanos, frágeis e complexos, e que está tudo bem não ter todas as respostas. A tristeza não é um fracasso, é uma parte natural do processo de viver. E se, em vez de rejeitar a tristeza, perguntarmos a ela o que tem a nos dizer?
Frequentemente, esta emoção é um sinal que nos alerta sobre algo que precisa de atenção. Talvez esteja nos indicando que perdemos o rumo, que estamos ignorando nossas necessidades, ou que precisamos fazer uma mudança importante. Escutar o que a tristeza tem a nos dizer pode ser o primeiro passo rumo a uma transformação profunda e significativa. Nesses momentos, é crucial nos tratarmos com amabilidade. A autocompaixão não é fraqueza, é um ato de coragem. É reconhecer que estamos sofrendo e decidir nos acompanharmos com carinho, sem cairmos na culpa ou no autodesprezo. Quando nos tratamos com compaixão, rompemos o ciclo da tristeza e criamos um espaço para sarar. Também é importante lembrar que somos capazes de superar isso. A vida nos colocou à prova antes, e nós seguimos adiante. Nossa história está cheia de momentos nos quais pensamos que não podíamos mais, mas fizemos isso. Lembrar nossa resiliência nos dá força para enfrentar o presente e nos lembra que, inclusive na escuridão, há luz no final do túnel. A tristeza não é o fim do caminho, é só uma etapa. É como uma noite longa que precede o amanhecer. Aceitá-la com paciência e compaixão nos permite avançar, inclusive quando parece que não temos forças. Cada passo, por pequeno que seja, nos aproxima de um lugar diferente. Não precisamos dar grandes saltos, basta mover um pé na frente do outro. Esses pequenos passos são o início de algo novo, de uma transformação que nos levará a um lugar mais luminoso. Outro aspecto positivo é o fortalecimento das nossas relações interpessoais. Ao nos comunicarmos com clareza e estabelecer fronteiras, facilitamos a criação de vínculos baseados no respeito mútuo e na honestidade. As interações se tornam mais autênticas e se reduz a possibilidade de conflitos derivados de mal-entendidos ou de expectativas irreais. Assim, cada relação se transforma em uma oportunidade para crescer e aprender, tanto individualmente como em conjunto. Apesar dos inúmeros benefícios, o caminho para estabelecer limites saudáveis não está isento de desafios. Um dos maiores obstáculos é o temor a ferir ou decepcionar os demais. Frequentemente, crescemos em ambientes onde se valoriza a complacência e o sacrifício pessoal, o que pode dificultar o reconhecimento das nossas próprias necessidades. Enfrentar este medo requer valentia e, sobretudo, a convicção de que cuidar de si mesmo é tão importante como cuidar dos demais. Outro desafio é a autossabotagem. Em ocasiões, a nossa própria voz interna nos convence de que não merecemos estabelecer limites ou que, ao fazê-lo, estamos fechando portas a oportunidades importantes. Superar esta mentalidade negativa é fundamental para poder avançar no caminho do autoconhecimento. Através da reflexão, da meditação e, em ocasiões, do acompanhamento terapêutico, podemos transformar essas crenças limitantes em afirmações positivas que reforcem o nosso direito a viver de maneira plena e consciente. O valor dos limites na sua vida transcende o meramente pessoal. É um convite a construir um legado de autenticidade, respeito e crescimento contínuo. Ao aprender a definir e manter fronteiras saudáveis, não só melhora a sua qualidade de vida, mas também inspira quem te rodeia a fazer o mesmo. Viver com limites é, em última instância, um ato de generosidade rumo a si mesmo, uma declaração de que merece viver em um estado de equilíbrio e plenitude. Hoje, ao olhar para trás no meu próprio caminho, reconheço que cada vez que estabeleci um limite, dei um passo decisivo rumo a uma versão mais autêntica e empoderada de mim mesmo. Aprendi que o verdadeiro poder reside na capacidade de cuidar das nossas próprias necessidades, de dizer basta quando é necessário e de abraçar a liberdade que surge de viver em harmonia com o nosso ser. Essa é a essência do valor dos limites, um convite a sermos donos do nosso destino e a vivermos cada dia com a segurança de que, ao nos respeitarmos a nós mesmos. 8. Encontre seu propósito. Imagine por um momento que você acorda uma manhã e, ao se olhar no espelho, não reconhece a pessoa que te devolve o olhar. Não é que você tenha mudado fisicamente, mas algo dentro de você parece ter se esvanecido. A energia que costumava te impulsionar desapareceu, e a motivação que antes te guiava agora se sente como um eco distante. É como se você tivesse se esquecido de si mesmo, como se tivesse perdido o fio que conectava seus dias com um propósito. Este vazio
Esta sensação de desorientação é algo que muitos experimentamos em algum momento de nossas vidas. Não é raro, nem é algo do que você deva se envergonhar. De fato, é um sinal de que você está pronto para empreender uma jornada mais profunda, uma jornada rumo à busca do seu propósito. Nesses momentos de crise, a filosofia estoica pode ser um guia poderoso. Os estoicos nos ensinam a nos focarmos no que podemos controlar e a aceitar o que está fora do nosso alcance. Não se trata de negar a dor ou a frustração, mas de evitar complicações desnecessárias ao aceitar que nem tudo na vida está sob nosso controle. Isto não significa resignar-se, mas sim se liberar do fardo de tentar mudar o inalterável. Ao fazer isso, podemos redirecionar nossa energia rumo ao que realmente importa, nossa própria atitude e nossas ações. O propósito, segundo esta perspectiva, não é uma revelação mística que chega de repente, como um raio de luz em meio à escuridão. Não. O propósito é algo que se constrói dia a dia, através de pequenas ações e decisões. É nos detalhes cotidianos onde encontramos o sentido da vida. Você não precisa realizar grandes feitos para sentir que sua existência tem valor. Às vezes, encontrar alegria no simples, no presente, é suficiente. Uma xícara de café pela manhã, uma caminhada ao entardecer, uma conversa sincera com um amigo. Estas pequenas coisas podem ser o combustível que alimenta sua motivação. Mas, o que fazer quando inclusive estas pequenas coisas parecem insuficientes? Aqui é onde as ferramentas práticas entram em jogo. Respirar profundamente, por exemplo, pode ser uma forma de retornar ao presente e acalmar a mente. É uma maneira simples de te lembrar que, neste momento, você está aqui, vivo. Outras ações pequenas, como escrever uma lista de tarefas ou fazer a cama, podem gerar uma sensação de realização e motivação. E não subestime o poder da gratidão. Praticar a gratidão, inclusive pelas coisas mais pequenas, pode mudar sua perspectiva e te ajudar a encontrar valor na sua vida. Aceitar o presente tal como é outra lição-chave do estoicismo. Não é necessário ter todas as respostas, nem sentir que tudo é grandioso. Estar presente, inclusive nos momentos difíceis, é suficiente. A vida nem sempre é fácil, e nem sempre tem sentido no momento em que a vivemos. Mas o sentido não se encontra em um destino final, mas em como vivemos o caminho. É no ato de seguir adiante, inclusive quando a vida parece carecer de sentido, onde encontramos nosso verdadeiro propósito. No final, o poder da perspectiva é o que realmente importa. Se você não pode mudar algo, mude sua forma de olhar para isso. Cada desafio superado é uma prova da sua resiliência e um recordatório de que, apesar das dificuldades, você tem a capacidade de seguir avançando. Ao celebrar estes momentos, você se dá permissão para reconhecer o seu valor, e isso te empodera para enfrentar novos desafios com maior segurança e determinação. A forma em que você se valoriza e celebra as suas próprias conquistas tem um efeito dominó no seu entorno. Quando adota uma mentalidade positiva e proativa, inspira quem te rodeia a fazer o mesmo. A sua atitude se converte em um farol de motivação, e o seu exemplo pode transformar a dinâmica das suas relações pessoais e profissionais. As pessoas tendem a gravitar rumo àqueles que irradiam confiança e paixão, e ao celebrar os seus avanços, demonstra que o sucesso é possível e que cada passo conta no caminho rumo à grandeza. Esta influência positiva se estende mais além do seu círculo imediato. Ao compartilhar as suas experiências e as suas estratégias para celebrar o progresso, você pode motivar outros a repensar a sua visão do sucesso e a adotar uma mentalidade de tubarão nas suas próprias vidas. Assim, o simples ato de reconhecer os seus avanços se transforma em um catalisador para a mudança coletiva, criando um ambiente onde a superação pessoal e o crescimento se valorizam acima da perfeição inalcançável. Celebre seus avanços para uma mentalidade de tubarão não é só um chamado à ação, mas um convite a transformar a forma em que você se relaciona consigo mesmo e com o mundo. É o reconhecimento de que cada esforço, cada pequeno triunfo, é um passo vital rumo à construção de uma vida plena e exitosa. Adotar esta mentalidade significa aprender a ver os desafios como oportunidades, a transformar a autocrítica em autoafirmação e a converter cada experiência em uma lição valiosa.
Ao integrar o hábito de celebrar as suas conquistas na sua rotina diária, você se converte no arquiteto do seu destino. Uma mentalidade de tubarão se forja no fogo da constância, da resiliência e da capacidade de ver a grandeza em cada passo do caminho. E é que, quando aprende a aplaudir os seus próprios avanços, você se dá conta de que o verdadeiro sucesso não radica na perfeição, mas na coragem de seguir adiante, de aprender de cada experiência e de transformar cada obstáculo em uma oportunidade para brilhar ainda mais. 9. Comece a se sentir vivo. Há dias nos quais o mundo parece pesar mais do que o habitual. Levantar da cama se sente como um desafio insuperável, e cada tarefa, por simples que seja, parece requerer uma energia que não temos. Esses momentos não são raros, nem tampouco são um sinal de fraqueza. São parte da vida, um convite a parar e nos perguntarmos: o que eu preciso agora? Nesses dias difíceis, a solução não está em buscar mudanças radicais ou esperar que um milagre nos resgate. A verdadeira transformação começa com algo muito mais simples: as pequenas ações. Tomar um banho, fazer uma ligação para um ente querido, preparar uma xícara de chá. Parecem insignificantes, mas na realidade são micrometas que nos devolvem um sentido de realização. Cada pequeno passo é um lembrete de que somos capazes, de que podemos avançar, inclusive quando tudo parece parar. Os estoicos, aqueles filósofos antigos, nos ensinaram algo poderoso. A vida não se mede pelas grandes conquistas, mas por como enfrentamos os pequenos desafios diários. Cada vez que nos levantamos, cada vez que escolhemos seguir adiante, estamos construindo uma fortaleza interior. Não se trata de sermos invencíveis, mas de sermos resilientes, de encontrarmos valor nas pequenas vitórias. E em meio a esses desafios, é essencial reconectar com aquilo que nos faz sentir vivos. Você se lembra daquela atividade que te enchia de alegria? Dançar, ler, caminhar ao ar livre, contemplar um amanhecer. Retomar essas paixões não é um luxo, é uma necessidade. É voltar a encontrar esse fio que nos conecta conosco mesmos, com nossa essência mais autêntica. A gratidão, ainda que às vezes pareça um clichê, é uma ferramenta poderosa. Não se trata de ignorar a dor ou fingir que está tudo bem, mas de reconhecer as pequenas luzes em meio à escuridão. Um raio de sol, uma palavra amável, um momento de silêncio. Apreciar estas coisas pode mudar nossa perspectiva, preenchendo gradualmente esse vazio emocional que às vezes nos consome. Mas não estamos sozinhos neste caminho. A conexão com outros é fundamental. Uma mensagem, um sorriso, uma conversa sincera. Estes pequenos gestos nos lembram que pertencemos, que somos parte de algo maior. A amabilidade, tanto para conosco mesmos como para com os demais, pode ser um farol nos dias mais cinzentos. Aceitar que a vida nem sempre é fácil é um ato de sabedoria. Meditação guiada. A meditação se converteu em um pilar fundamental para aquietar a mente e observar os pensamentos sem julgá-los. Com cada sessão, aprendi a reconhecer a natureza transitória das ideias negativas e a deixá-las passar, sem que influam na minha autopercepção. Terapia e coaching. Em ocasiões, contar com o acompanhamento de um profissional tem sido essencial para desentranhar a raiz das minhas crenças limitantes e estabelecer estratégias personalizadas para superá-las. O intercâmbio com alguém que oferece uma perspectiva externa me permitiu ganhar clareza e fortalecer a minha autoestima. Outro aspecto crucial no impacto dos pensamentos no valor próprio é a prática da gratidão. Quando aprendemos a reconhecer e agradecer o positivo nas nossas vidas, geramos um ciclo virtuoso que contrarresta a tendência natural a nos focarmos no negativo. Cada pequena conquista, cada experiência gratificante, se converte em um recordatório tangível do nosso valor e da capacidade que temos para transformar a realidade. Hoje, ao parar para refletir, reconheço que a gratidão tem sido a chave que abriu as portas a uma autovalorização mais profunda. Celebrar cada avanço, por mínimo que pareça, e reconhecer o esforço investido em superar desafios, me permitiu construir uma base sólida de amor próprio, que se reflete em cada aspecto da minha vida. O impacto dos pensamentos no seu valor próprio é inegável. Cada ideia, cada palavra interna, tem o potencial de definir como você se percebe e, por conseguinte, como você se projeta ao mundo.
A transformação de uma mente autocrítica em uma mente que celebra, empodera e nutre o amor próprio é um processo que requer constância, autoconhecimento e a vontade de abraçar a mudança. Ao aprender a gerir e transformar os seus pensamentos, você se converte no arquiteto do seu próprio valor. December. O poder da resiliência. No coração da experiência humana jaz uma força poderosa, que nem sempre é visível, mas que está presente em cada um de nós: a resiliência. É essa capacidade que nos permite enfrentar as tempestades da vida, não só resistindo a elas, mas emergindo delas com uma fortaleza renovada. A resiliência não é um traço que alguns possuem e outros não. É uma habilidade que todos podemos cultivar, uma semente que, com o cuidado adequado, pode florescer inclusive nos solos mais áridos. A vida nos apresenta desafios que frequentemente parecem insuperáveis. Nesses momentos, é fácil se sentir avassalado, como se o mundo conspirasse contra nós. Mas a resiliência nos ensina que não são as circunstâncias as que definem nosso destino, mas nossa atitude em relação a elas. É como olhar através de uma janela embaçada. Com uma simples mudança de perspectiva, o panorama pode se transformar por completo. Não se trata de negar a dor ou o sofrimento, mas de encontrar em meio à escuridão essa pequena faísca de luz que nos guia rumo adiante. As pessoas resilientes não nascem, se fazem. Ao longo de suas vidas, aprenderam a extrair sabedoria das situações mais difíceis. Descobriram que cada queda é uma oportunidade para se levantar mais fortes, que cada erro é uma lição que os aproxima da sua melhor versão. Não buscam evitar o sofrimento, mas entendê-lo, aceitá-lo e, finalmente, transcendê-lo. Nesse processo, encontram um crescimento que não teria sido possível sem a adversidade. A resiliência não é um destino, mas uma jornada. É um processo dinâmico, influenciado pelos nossos relacionamentos, nossa cultura e, sobretudo, pelo nosso autoconhecimento. Conhecer a si mesmo, reconhecer nossas fortalezas e fraquezas, é fundamental para construir uma base sólida a partir da qual enfrentar os desafios. E não há que temer pedir ajuda quando precisamos. A resiliência não é sinônimo de independência absoluta, mas da capacidade de reconhecer que, às vezes, precisamos nos apoiar nos demais para seguir adiante. A história está cheia de exemplos de pessoas que superaram o inimaginável. Pessoas que enfrentaram perdas devastadoras, doenças graves ou desastres naturais e que, apesar de tudo, encontraram a maneira de reconstruir suas vidas. Estas histórias nos lembram que, ainda que a dor seja inevitável, o sofrimento é opcional. Que temos o poder de escolher como respondemos às circunstâncias que a vida nos apresenta. A resiliência não é algo que se encontra em um livro ou em um curso. Está na nossa natureza. É uma capacidade inerente ao ser humano, que frequentemente descobrimos nos momentos mais obscuros. Nenhum processo de educação financeira acontece no vazio. O entorno em que vivemos, as pessoas que nos rodeiam e a informação a que estamos expostos têm um impacto significativo na nossa relação com o dinheiro. Rodear-se de pessoas que compartilhem os seus valores e que te inspirem a crescer é crucial. Participar em comunidades, fóruns ou grupos de discussão sobre finanças não só te aporta conhecimento, mas também te oferece um espaço para compartilhar experiências, aprender com os erros alheios e motivar-se a seguir adiante. Além disso, o entorno digital nos brinda acesso a uma imensa quantidade de recursos. Desde podcasts e blogs até cursos online, a tecnologia se converteu em uma aliada indispensável para aqueles que desejam educar-se com o dinheiro. Aproveitar estas ferramentas e adaptá-las às suas necessidades te permitirá se manter informado e preparado para enfrentar os desafios econômicos do presente e do futuro. Educar-se com o dinheiro é muito mais que um processo de aprendizado sobre cifras e porcentagens. É uma transformação profunda que impacta na maneira em que vivemos, em como nos percebemos e nas oportunidades que se abrem ante nós. Ao investir no seu conhecimento financeiro, você se converte no arquiteto do seu próprio destino, capaz de tomar decisões conscientes e de construir um futuro em que o dinheiro trabalhe a seu favor. Cada passo neste caminho de autoconhecimento e disciplina financeira é um investimento em si mesmo. Ao compreender e gerir os seus recursos de maneira efetiva, não só melhora a sua qualidade de vida,
mas também se prepara para enfrentar os desafios com a segurança e a sabedoria que outorga a educação. Recorde que, no vasto universo das finanças, cada aprendizado, cada erro superado e cada meta alcançada é um tijolo na construção de uma vida plena, onde o dinheiro deixa de ser um fim e se transforma no meio para alcançar a liberdade, a estabilidade e o crescimento pessoal. 11. A disciplina te dará o que a motivação não pode. A disciplina é a chave que diferencia aqueles que alcançam seus objetivos daqueles que ficam pelo meio do caminho. Enquanto que a motivação é uma faísca fugaz que pode acender o desejo de fazer algo, a disciplina é o fogo constante que permite manter o esforço ao longo do tempo. É fácil se sentir motivado ao começo de um projeto, quando tudo parece emocionante e novo, mas a verdadeira prova chega quando a emoção inicial se dissipa e só fica a rotina, a constância e a determinação. É nesses momentos onde a disciplina se converte no fator decisivo para alcançar o sucesso. A motivação é passageira, a disciplina é um hábito. Muitas pessoas acreditam que para serem constantes em algo, devem sentir sempre um forte desejo de fazê-lo. No entanto, esta é uma armadilha perigosa. Ninguém se sente motivado todos os dias. Inclusive as pessoas mais exitosas e dedicadas enfrentaram momentos nos que prefeririam não se levantar cedo, não treinar, não trabalhar em seus projetos. A diferença entre elas e quem abandona é que converteram a disciplina em um hábito. Em vez de depender das emoções do momento, criaram estruturas em sua vida que as impulsionam a seguir em frente, inclusive quando não têm vontade. Para fazer da disciplina uma parte natural de sua vida, necessita estruturar seu dia de maneira que esta se torne automática. A chave está em eliminar a necessidade de decidir a cada momento o que fazer e quando fazê-lo. Se a cada dia deve se perguntar se irá à academia ou não, se estudará ou não, se trabalhará em seu projeto ou não, está deixando demasiado espaço para que a preguiça ou a dúvida se interponham em seu caminho. Em troca, se estabelece horários fixos e rotinas claras, a disciplina se torna quase inconsciente. Assim como escova os dentes sem questioná-lo, pode-se treinar para realizar tarefas importantes sem necessidade de negociações internas. Outro aspecto crucial é compreender que a força de vontade é limitada. Muitas pessoas tentam confiar em seu autocontrole para evitar distrações, mas a realidade é que a vontade se esgota com o uso. Em vez de depender dela constantemente, é muito mais efetivo desenhar sistemas que facilitem a disciplina. Por exemplo, se deseja melhorar sua alimentação, em vez de confiar em sua capacidade de resistir à comida junk food, simplesmente não a tenha em casa. Se deseja ler mais, deixe um livro em sua mesa de cabeceira e coloque seu celular longe antes de dormir. Estas pequenas mudanças eliminam a necessidade de tomar decisões e fazem com que a disciplina flua de maneira natural. Aprender a agir inclusive quando não tem vontade é uma das habilidades mais valiosas que pode desenvolver. É nesses momentos de resistência onde se forja a verdadeira disciplina. Em vez de esperar a se sentir motivado, adote o enfoque de fazê-lo de qualquer modo. Muitas vezes, o simples fato de começar uma tarefa, ainda que seja por uns minutos, gera o impulso necessário para continuar. É aqui onde entra em jogo a famosa regra dos 5 minutos. Comprometa-se a fazer a tarefa durante só 5 minutos. Na maioria dos casos, uma vez que começa, termina fazendo muito mais, porque o maior obstáculo não é a tarefa em si, mas a inércia de não começar. A autodisciplina também pode se comparar com um músculo. Quanto mais a exercita, mais forte se torna. Assim como no treinamento físico, a princípio pode ser difícil e parecer esgotador, mas com o tempo, a resistência aumenta e a dificuldade diminui. Pequenos atos de disciplina diária, como se levantar na mesma hora, cumprir com seus compromissos ou evitar distrações, vão fortalecendo sua capacidade de manter o foco e o controle. Não se trata de fazer mudanças drásticas da noite para o dia, mas de melhorar progressivamente, superando pequenos desafios a cada dia. Outro fator determinante no desenvolvimento da disciplina é o entorno no qual se rodeia. As pessoas com as que passa tempo influenciam em seus hábitos e comportamentos mais do que imagina. Se se rodeia de indivíduos disciplinados, trabalhadores e comprometidos com suas metas,
é muito mais provável que adote essas mesmas atitudes. Em troca, se seu círculo social está composto por pessoas preguiçosas, que procrastinam constantemente e buscam desculpas em vez de soluções, te será mais difícil manter a disciplina. 12. Seja imparável. Rompa seus limites autoimpostos. Há uma verdade que poucos estão dispostos a aceitar. A maior parte das correntes que te atam são invisíveis, mas não por isso menos reais. São ideias, crenças, histórias que você se contou tantas vezes que terminaram por te definir. Mas o certo é que não são mais que uma jaula imaginária. E o mais surpreendente é que a chave esteve sempre em suas mãos. Desde crianças absorvemos palavras, frases e atitudes de quem nos rodeia. Escutamos coisas como: você não é bom para isto, você é demasiado jovem, isso não é para gente como você. E sem nos darmos conta, as aceitamos como verdades. Essas crenças se convertem em uma segunda pele, no filtro através do qual vemos o mundo. Como poderia aspirar a mais se nem sequer acredita que é possível? Mas há uma pergunta que pode mudar tudo. E se não fosse verdade? O que aconteceria se esse medo que sente ao tentar não fosse uma advertência de que vai fracassar, mas só um reflexo de sua mente tentando te proteger? E se em vez de ver seus limites como muros inquebrantáveis, os visse como portas esperando serem abertas? É fácil dizer: saia da sua zona de conforto. Mas a realidade é que fazê-lo de repente pode ser aterrador. A chave não está em dar um salto ao vazio sem preparação, mas em empurrar seus próprios limites um pouco mais a cada dia. Imagine-se como um explorador na selva. Cada passo que dá te leva a um terreno desconhecido, mas se fica quieto por medo ao que possa haver mais além, jamais descobrirá nada novo. Se hoje faz algo que ontem te parecia impossível, terá ganhado. E se o faz amanhã outra vez, e logo depois de amanhã, chegará um momento em que se olhe no espelho e mal reconheça a pessoa que foi. Romper limites não é um evento único, é um hábito. Cada pequena vitória acumula seu peso, até que um dia se dá conta de que se converteu em alguém que já não se deixa definir por seus medos. Fracassar não é o problema. O verdadeiro problema é a interpretação que faz desse fracasso. Se cada erro o vê como uma confirmação de que não é suficientemente bom, então cada queda será um golpe contra sua confiança. Mas se em vez disso se pergunta: o que posso aprender disto? Component placement. Então o fracasso deixa de ser um muro e se converte em um degrau. Pense em alguém que admira. Alguém que tenha conseguido coisas extraordinárias. Essa pessoa fracassou mais vezes do que pode imaginar. A diferença entre quem triunfa e quem fica para trás não está em evitar o fracasso, mas na maneira em que o utilizam. Você se atreve a falhar, porque só quem se atreve a falhar realmente se atreve a ganhar. Vivemos em uma época de imediatismo, onde parece que se não vê resultados rápidos, então algo está errado. Mas a verdadeira transformação não ocorre de um dia para o outro. Ocorre nos pequenos momentos em que decide seguir em frente, inclusive quando parece que nada está mudando. Cada avanço, por pequeno que seja, é um sinal de que está no caminho correto. Cada hábito positivo que constrói é uma semente que eventualmente dará frutos. O problema é que muitos se rendem antes de ver o primeiro sinal de sucesso. Da próxima vez que pensar em abandonar, recorde isto: a maioria das pessoas desiste justo antes de conseguir algo extraordinário. Se seguir um pouco mais, poderia se surpreender. A maneira em que fala consigo mesmo é uma das armas mais poderosas que tem. Você se deu conta de como fala consigo quando comete um erro? Como se descreve quando enfrenta um desafio? Se constantemente se diz não posso, não sou suficiente, sempre fracasso, essas palavras não são só ar. São ordens que seu cérebro obedece. Mas se em vez disso começa a se dizer posso aprender, sou capaz, a cada dia me aproximo mais, então algo muda. Não de imediato, mas com o tempo, essa nova narrativa se converte em sua verdade. Pense nisto: se melhora 1%, a cada dia em um ano terá crescido exponencialmente. Não se trata de mudanças dramáticas, mas de consistência. Se hoje lê uma página de um livro, amanhã pode ler 2. Se hoje toma uma decisão valente, amanhã pode tomar outra. Se hoje acredita um pouco mais em si, amanhã pode acreditar um pouco mais. Assim é como se constroem os grandes resultados. Não com atos de heroísmo,
mas com pequenas ações repetidas dia após dia. Ser imparável não é uma questão de talento, sorte ou circunstâncias. É uma decisão. É a escolha de não aceitar os limites que outros te impuseram, nem os que você mesmo criou. É a decisão de empurrar um pouco mais a cada dia, de ver o fracasso como uma oportunidade, de mudar a forma em que fala consigo e de nunca deixar de avançar. Não importa onde esteja agora, não importa quantas vezes tenha caído. A única coisa que importa é o que faça a partir deste momento. Porque no instante em que decide romper seus próprios limites, o mundo se abre diante de você de uma maneira que nunca imaginou. E então se dá conta de que sempre foi imparável. Só necessitava ver isto. 13. Seja o dono de suas emoções, não seu escravo. No turbilhão da vida, as emoções são o vento que impulsiona nossa embarcação, mas também podem se converter na tormenta que a sacode. Não há nada mais natural que sentir, mas o verdadeiro poder reside em aprender a governar essas emoções, em vez de ser arrastado por elas. Não se trata de reprimir o que sentimos, mas de reconhecê-lo, compreendê-lo e canalizá-lo de uma maneira que nos fortaleça em vez de nos debilitar. A sociedade nos ensinou que há emoções boas e más, mas a verdade é que todas cumprem uma função. A tristeza nos mostra o que valorizamos, a ira nos indica uma injustiça, o medo nos alerta de um perigo. O que define nossa vida não é o que sentimos, mas o que fazemos com isso. Se converter em escravo de suas emoções, será um fantoche das circunstâncias. Se aprender a manejá-las, será o arquiteto de seu destino. A repressão emocional não é controle, mas uma bomba relógio. Quando ignoramos nossas emoções, estas encontram formas inesperadas de se manifestar. Estresse, ansiedade, esgotamento ou inclusive doenças físicas. Em troca, quando aprendemos a reconhecê-las sem julgamento, podemos gerenciá-las com sabedoria. A chave está na observação. Quando sentir uma emoção intensa, não a rejeite nem a deixe te dominar. Em seu lugar, pergunte-se: de onde vem? Por que a sinto? O que está querendo me dizer? Em vez de dizer, estou zangado, diga, estou experimentando zanga. Isto cria distância entre você e a emoção, permitindo-te analisá-la com clareza. O corpo e a mente estão conectados. Quando uma emoção nos ultrapassa, a respiração se acelera, os músculos se tensionam e o pensamento se nubla. Mas ao inverter este processo, também podemos acalmar nossa mente. Os estoicos praticavam a respiração consciente para manter a calma em meio ao caos. Algo tão simples como inspirar profundamente, sustentar o ar por uns segundos e expirar lentamente pode marcar a diferença entre uma reação impulsiva e uma resposta consciente. A meditação também é uma ferramenta poderosa. Não necessita horas de prática. Com só uns minutos ao dia, treina sua mente para observar seus pensamentos sem se deixar arrastar por eles. A chave é simples. Se pode observar uma emoção, então não é essa emoção. Quantas vezes disse ou fez algo em um acesso emocional, só para se arrepender depois? A emoção passa, mas as consequências ficam. Os sábios da antiguidade nos ensinaram um princípio fundamental. O silêncio é poder. Antes de responder a uma provocação, antes de tomar uma decisão zangado ou ferido, detenha-se. Não necessita reagir de imediato. Respire. Observe. Pergunte-se: esta zanga é útil? Esta resposta é necessária? Os melhores líderes, os grandes pensadores e os espíritos mais resilientes dominaram a arte da pausa. Não porque não sintam, mas porque sabem que uma resposta impulsiva raramente é a melhor opção. A ira é uma das emoções mais mal entendidas. Nos disseram que é negativa, que devemos evitá-la, que não devemos senti-la. Mas a ira não é o problema. O problema é como a canalizamos. A ira pode ser destrutiva se converte em ressentimento ou violência, mas também pode ser um motor para a mudança. Os estoicos nos ensinaram uma lição essencial. Distinga entre o que pode controlar e o que não. Seus pensamentos, suas ações, sua atitude, tudo isso está em suas mãos. Mas o que pensam os demais, as circunstâncias externas, o passado ou o futuro, não estão. Aprender a soltar não significa resignar-se, mas aceitar a realidade tal como é. Quando deixa de lutar contra o inevitável, recupera sua paz.
E quando enfoca sua energia no que realmente pode mudar, encontra poder em vez de frustração. A equanimidade é o estado de calma imperturbável diante das circunstâncias. Não significa não sentir, mas não ser dominado pelo que sente. Imagine uma árvore firme no meio da tormenta. O vento sopra, a chuva cai, mas suas raízes são profundas e seu tronco sólido. Assim deve ser nossa mente, flexível, mas estável, capaz de se adaptar sem se quebrar. Para desenvolver a equanimidade, pergunte-se: vale a pena perder a paz por isto? Que importância terá em 1 ano, em 5, em 10? Muitas vezes, as coisas que hoje nos alteram serão irrelevantes com o tempo. Não permita que o passageiro te arrebate sua tranquilidade. O estoicismo nos brinda um mapa para navegar as emoções, sem sermos escravos delas. Nos ensina a aceitar o inevitável, a dominar nossas reações e a encontrar força na adversidade. Marco Aurélio, um dos grandes imperadores filósofos, escreveu: se te perturba algo externo, não é a coisa em si mesma a que te incomoda, mas o juízo que tem sobre ela. Ou seja, não são os eventos os que nos afetam, mas nossa interpretação deles. Quando adota esta mentalidade, recupera o controle. Deixa de ser uma vítima das circunstâncias e se converte no dono de seu destino. Não porque não sinta, mas porque aprende a sentir com sabedoria. Número 14. Desenvolva a atenção plena. Desenvolva a atenção plena é um chamado a se submergir no presente e a descobrir a riqueza oculta em cada instante da sua vida. Durante muito tempo, encontrei-me preso na voragem de pensamentos e preocupações, deixando que o passado e o futuro ditassem o curso das minhas emoções e ações. Foi nesse caos mental onde comecei a explorar a possibilidade de viver de maneira consciente, de parar para observar cada experiência sem julgá-la e de me abrir à serenidade que só o aqui e agora pode oferecer. Ao iniciar este caminho, descobri que a atenção plena não é um estado de perfeição, mas uma prática constante de voltar a centrar a mente. Aprender a desenvolver a atenção plena significa treinar a capacidade de estar presente, de notar as sutilezas do entorno e de reconhecer o fluir natural dos pensamentos sem se deixar arrastar por eles. Com cada respiração, dava-me conta de que a calma interior podia se alcançar se tão só permitisse que a mente se assentasse no momento presente, sem as distorções de recordações ou antecipações. Cada dia, ao dedicar uns minutos a simplesmente estar, a observar sem intervir, descobri que podia ir moldando uma atitude de maior aceitação e clareza. O processo de cultivar esta habilidade implicou enfrentar a resistência interna, essa voz que insiste em que o passado tem relevância ou que o futuro requer constante preparação. Pouco a pouco, compreendi que essa resistência era, na realidade, o reflexo de um pensamento disperso e de uma mente acostumada a vagar sem rumo. Ao praticar exercícios de meditação e ao dedicar tempo a atividades que requeriam uma atenção plena, notei como a minha capacidade para me concentrar se fortalecia. A prática diária me ensinou a reconhecer os momentos em que a minha mente se distraía e, em vez de me recriminar, a suavemente dirigir a minha atenção de volta ao aqui e agora. Foi nessa repetição, nesse ato de gentil retorno, onde se forjou a verdadeira essência da atenção plena. Com o tempo, dei-me conta de que viver com atenção plena não só transformava o meu interior, mas que também influía de maneira positiva na forma em que me relacionava com o mundo. Ao estar mais presente, cada interação se tornava mais autêntica e cada experiência, por insignificante que parecesse, se convertia em uma oportunidade para aprender e crescer. Descobri que o simples ato de observar, sem julgamento, permitia que a beleza do entorno e a riqueza das emoções se manifestassem de forma mais clara e vibrante. Esta prática me abriu a porta a uma vida em que cada momento, cada respiração, se convertia em uma fonte inagotável de gratidão e descobrimento. A transformação que experimentei ao desenvolver a atenção plena foi, sem dúvida, uma jornada de autoconhecimento profundo. Aprendi a identificar os padrões da minha mente, a reconhecer quando caía no piloto automático e a decidir conscientemente quando e como dar atenção ao que realmente importava. Com cada experiência, compreendi que a verdadeira liberdade reside na capacidade de escolher o enfoque da mente,
em deixar de ser prisioneiro dos pensamentos automáticos e em cultivar a presença plena em cada ação. Assim, cada momento se tornou uma tela em branco, uma oportunidade para pintar com cores de calma, aceitação e clareza. À medida que a prática se consolidava, comecei a notar mudanças sutis, mas profundas no meu dia a dia. A ansiedade se atenuou, a clareza mental se tornou mais nítida e, sobretudo, a conexão com o meu entorno se intensificou. Dei-me conta de que, ao deixar de lado as distrações e os julgamentos, podia saborear cada experiência com maior intensidade e profundidade. Era como se a vida me oferecesse um leque de detalhes antes invisíveis, revelando uma realidade rica e complexa, cheia de matizes e possibilidades que antes passavam despercebidas. Esta nova forma de viver se converteu em um ato de amor próprio, no reconhecimento de que a atenção plena é a chave que abre as portas de uma existência mais consciente e plena. Em definitiva, desenvolver a atenção plena se transformou em um exercício diário de conexão consigo mesmo e com o mundo que nos rodeia. Número 15. O poder da disciplina diária. O poder da disciplina é uma dessas verdades que demorei a compreender plenamente. Durante muito tempo, vi a disciplina como uma obrigação, como uma imposição que restringia a liberdade e a espontaneidade. Resistia-me à ideia de seguir rotinas estritas, acreditando que a motivação era suficiente para avançar nos meus objetivos. Mas com o tempo, dei-me conta de que a motivação é fugaz, inconstante e caprichosa, enquanto que a disciplina é o verdadeiro motor do progresso. Foi nesse momento quando compreendi que a disciplina não é uma limitação, mas uma ferramenta poderosa para construir a vida que realmente desejo. Descobri que a disciplina é a base sobre a qual se edifica qualquer conquista significativa. Não se trata de impor regras rígidas ou de viver sob uma estrutura inflexível, mas de desenvolver a capacidade de atuar com constância e determinação, inclusive quando as ganas e a inspiração vacilam. Cada pequeno ato de disciplina é uma declaração de compromisso consigo mesmo, um recordatório de que o sucesso não depende da emoção do momento, mas da vontade de seguir adiante, quando tudo o demais parece convidar à comodidade e à procrastinação. A mudança começou quando comecei a observar o meu dia a dia com maior atenção. Dei-me conta de quantas vezes tinha abandonado projetos por falta de constância, de quantos planos tinham ficado em meras ideias, porque esperava o momento adequado para começar. A realidade era que não havia um momento ideal, e esperar a motivação perfeita só servia para adiar o meu crescimento. Foi então quando decidi adotar a disciplina como um estilo de vida, como a força que me impulsionaria, inclusive, nos dias em que a minha mente tratasse de me convencer de que não tinha energia ou tempo suficiente. O poder da disciplina se manifestou na minha vida de muitas maneiras. Comecei com pequenas ações, levantar-me à mesma hora cada manhã, dedicar tempo a ler, escrever ou me exercitar, sem depender do estado de espírito do momento. Com o tempo, estas práticas se converteram em hábitos que transformaram a minha perspectiva e a minha capacidade de conseguir o que me propunha. Descobri que a verdadeira magia da disciplina não está nas grandes mudanças imediatas, mas na acumulação de pequenos esforços diários que, sem nos darmos conta, nos convertem em pessoas mais fortes, resilientes e capazes. À medida que fui consolidando esta mentalidade, entendi que a disciplina é um ato de respeito próprio. É a forma em que demonstramos que as nossas metas e sonhos são suficientemente importantes como para lhes dedicar tempo e esforço constantes. Nem sempre é fácil, porque a mente sempre buscará o caminho de menor resistência, mas cada vez que conseguia me manter firme nos meus compromissos pessoais, sentia uma satisfação muito mais profunda que qualquer prazer momentâneo que pudesse oferecer a comodidade. Também aprendi que a disciplina não é uma carga, mas uma forma de liberdade. Paradoxalmente, ao estabelecer estruturas e hábitos sólidos, pude experimentar uma maior sensação de controle sobre a minha vida. Já não era escravo dos meus impulsos, nem dependia das circunstâncias externas para avançar nos meus projetos. Descobri que quanto mais disciplinado eu era, mais livre me sentia, porque já não vivia preso na improvisação ou na indecisão, mas que tinha um caminho claro que seguia sem importar os obstáculos.
Este processo também me ensinou a valorizar a paciência e a perseverança. Em um mundo onde tudo parece exigir resultados imediatos, a disciplina me recordou que o crescimento é um processo que requer tempo. Olhando para trás, dou-me conta de que a disciplina tem sido o fator determinante em cada uma das minhas vitórias pessoais. Não foram a motivação, nem os momentos de inspiração os que me levaram a conseguir as minhas metas, mas a capacidade de me manter constante, de seguir adiante inclusive quando o caminho se tornava difícil. Descobri que a disciplina é mais que uma habilidade. É uma filosofia de vida, um compromisso com o crescimento e a excelência pessoal. Hoje entendo que o poder da disciplina não radica na rigidez nem na imposição, mas na capacidade de manter o enfoque e a determinação ao longo do tempo. É a força que nos permite avançar inclusive quando tudo parece contra. A que nos recorda que cada pequeno esforço soma e que cada dia é uma nova oportunidade para nos aproximarmos dos nossos objetivos.